Boa noite, pessoal. Estamos aqui com o Fazer Diferente Faz a Diferença. Hoje com uma convidada muito especial, Laís Trajano, que eu tive o prazer de conhecer na minha jornada na Ambev. Seja muito bem-vinda, Laís. Obrigada pelo convite. Obrigada, adoramos. Você aceitou o nosso convite. A Isa já é minha amiga de Instagram, né? Amiga, assim, de... Você é tão engraçado, né? Parece que se conhece há anos, né? Que convive. De like, amiga de like. Amiga, parabéns, toma um like. De alguma forma já se conhece, porque uma acompanha. Também acho. Com certeza. A gente fica amiga nas redes sociais. Isso é muito engraçado como aproxima, né? Bom, aí eu queria que você se apresentasse para todas. A gente tem uma pauta muito forte aqui de empreendedorismo feminino, que eu sei que é a sua cara. Você como empreendedora, feminista, com uma carreira aí belíssima. E acho que vale a pena você dividir um pouco das suas experiências, aprendizados, inspirar outras mulheres que estão aqui nos ouvindo, que querem dar um pontapé na sua carreira. Contar um pouquinho pra gente quem é a Laís e aí contar um pouquinho da sua história também. Ótimo. Eu adoro falar com outras empreendedoras. Assim, é para falar de dinheiro, para falar de negócio, para a gente dar um jeito de, né, fazer nossos negócios crescerem. Eu tô dentro. Então, amei o convite, super obrigada. Eu sou a Laís, eu tenho 35 anos, sou formada em administração pela GV, estou fazendo mestrado na USP em inovação e empreendedorismo. Sou professora no MBA da FIAP de inovação. Minha carreira sempre foi uma mistura de inovação, marketing, pessoas e negócios, né? Eu acho que, no final do dia, o empreendedor ele é um grande resolvedor de pepino, né, gente? Então, assim, a gente sonha, inventa umas coisas meio doidas. É uma grande montanha-russa, né? Cara, você acorda feliz e dorme preocupado. Tem dias que é o contrário. Não, tem dia que você acorda, tipo, nossa, é maravilhoso. Aí você vai dormir, tipo, fazendo conta. Isso vai dar ruim. Tem que ser muito resiliente, né? É terrível. Como que você concilia tudo isso na tua agenda? Gente, o teu dia também tem 24 horas. É a meditação. E, assim, eu acho que também faz um tempo, a idade vai ajudando a gente a ter mais maturidade mesmo, para não se cobrar tanto. Hoje em dia, eu estava até falando para uma pessoa da minha equipe ontem, que eu acho que a grande ajuda que eu tive, assim, foi o dia que eu percebi que tem uma voz dentro de mim que vai falar assim, mas calma, sabe? Nem tudo é sua culpa. Tipo, nem tudo é você que tem que resolver, nem tudo você tem que resolver pra já. Confia, você vai saber resolver, volta pro foco, respira fundo. Eu brinco que é a voz da deusa, assim. O dia que você encontrou essa voz, você encontrou a sua deusa. Ó, fica a dica aí, Fica gente. a dica. É aquela vozinha que vai virar pra você e falar assim, cara, para. Chega, respira, vai, levanta, vai tomar um chá. Daqui a pouco você volta e aí você enfrenta esse problema de novo. Sabe o que a vozinha fala comigo? A tal da deusa? É tipo, Isabela, você vai pensar nesse problema amanhã? Porque se for, você se preocupa com ele. Se não, minha filha, já esquece agora. Eu penso muito nisso. Gente, isso é muito verdade. Às vezes você sofre com uma coisa que você não vai nem lembrar amanhã. Tipo, semana que vem você nem lembra que isso existiu. Então eu sempre penso, este problema vai estar comigo amanhã? Não, não vai? Então tchau. Não vou parar pra ele, não. Acho excelente. Justo. E tem muita coisa que não é um problema real, sabe? Se você for parar pra pensar e fazer 5, 6 perguntas, fala assim, mas peraí, o que isso de fato tá impactando? É algum resultado, é alguma meta, é algum KPI? Ou é a percepção de alguém? A gente, às vezes, também quer resolver com 1000 projetos e processos um problema que, às vezes, você vai levantar, vai pegar o telefone, ligar pra uma pessoa e falar, cara, vem cá. Pronto. E já resolve, sabe? Eu acho que essa respirada, assim, eu acho que me ajudou muito a colocar energia nas coisas que eu realmente quero colocar energia. E você falou da maturidade, eu acho que uma coisa também que a gente aprende é falar não, né? Uma coisa não. E parar de reagir. Porque no dia a dia, às vezes, né, gente, a gente vai, tipo batata doce, as pessoas vão te jogando coisas. Isso eu tô falando na vida pessoal também, né? Alguém te joga, o marido joga, fala, o que a gente vai fazer no feriado? Você fala, sei lá. Aí eu devolvo a bola. O que a gente vai fazer? E aí, o que a gente vai fazer? É uma ótima pergunta. Você tem alguma sugestão? Porque às vezes também você vai pegando tudo. Então a gente vai fazer tal coisa. E quando você vê, você virou a rainha que tá planejando a viagem de férias, que tá resolvendo o aniversário do seu sobrinho, que tá tocando 1000 outros jobs na empresa que não eram seus, porque as batatas quentes vão sendo jogadas. E se você pega... Hoje em dia eu tenho uma raquete, assim, ó, eu devolvo. Mas sabe o que eu acho que aqui a gente tem em comum um perfil realizadora. E quanto mais realizadora você é, mais as pessoas te colocam um desafio. Você também tem que saber, como a Isa falou, dizer não, né? E se você sabe tomar decisão fácil, assim, eu sou uma pessoa que eu sinto que eu fui muito treinada em vários aspectos. Pela minha família, que tem uma cultura super empreendedora.
Depois, pela faculdade, que eu fiz uma faculdade de negócios, depois pelo trainee da Ambev, a Ambev também te treina para tomar muita decisão, mesmo quando você não tem todas as informações. Então, uma coisa que eu vejo que muitas pessoas sofrem, que eu sofro muito menos, é medo de tomar decisão. Então, para mim é muito fácil falar o que a gente vai fazer no carnaval, o que a gente vai fazer no ano que vem, qual que é o objetivo. Assim, eu sinto que eu fui muito treinada. Não é uma facilidade que foi me dada, mas é uma facilidade que foi treinada. Justo. E aí eu percebi, por exemplo, quando minha irmã era minha sócia, que quando ela tava com medo de tomar uma decisão, ela vinha pra mim. E aí? Entendeu? E isso eu já percebi com várias pessoas em volta de mim. Não tô falando dela, tô falando de mim, Sim. né? As pessoas vêm, tipo assim, e aí, o que a gente vai fazer? Ou não, hoje eu também levanto e falo assim, essa decisão não é minha. Sim. Não delegue uma coisa que você tem que responder. Essa decisão não é minha. Eu posso te dar um conselho, mas essa decisão não é minha. E você faz outra pessoa crescer, né? No final das contas, se você responde tudo pelos outros, os outros não crescem, né? É só você que tá tomando ali a decisão. Eu acho que o meu desafio foi aprender a se falar não e ver o que não é problema meu e o que eu não vou fazer e o que eu não vou decidir, porque eu decidir também é uma responsa, né? Então, o que eu não vou fazer, o que eu não vou decidir, o que não é problema meu, o que não é prioridade. E me conta um pouquinho, falando de decisão. Como foi teu processo decisório para sair do mundo corporativo, para empreender? Como foi essa virada de chave? Cara, eu acho que lá no fundo eu sempre tive essa veia empreendedora, sempre quis, mas eu entendi também que eu precisava me treinar, que eu precisava aprender. O programa de trainee da Ambev foi uma super oportunidade para mim, eu sou super grata. Me ensinou muito. Cara, com 26 anos eu liderava quase 500 homens, numa posição super raiz, assim, de vendas, pessoas Brasil real, né? Então, assim, não tô falando de Faria Lima, tô falando era interior de São Paulo, uma pessoa que ganhava um salário mínimo e tinha 4 filhos, cada um com uma mulher. Então, de noite ele era segurança numa balada, final de semana era pagodeiro, tipo assim, 3, 4 empregos. E foi muito legal para mim ver todas essas experiências super diferentes, aprender a me adaptar, aprender a lidar com isso, mudar o meu linguajar, aprender a falar de um jeito que as pessoas iam entender. Então, assim, eu vejo muita coisa positiva. Ao mesmo tempo, eu tive um passivo também nessa história toda. Eu saí da empresa muito estressada, muito cansada. Eu fui acumulando, eu acho que... Depois eu descobri que tem até uma teoria para isso, mas muita mulher faz isso. A gente começa a se adaptar muito no mundo dos negócios, de um jeito que a gente se masculiniza. Porque muito dos símbolos no mundo dos negócios, eles são masculinos, né? Quando a pessoa fala, botar o pau na mesa, ou vai tomar um happy hour, o futebol do final de semana, quarta-feira o happy hour da empresa é para ver futebol. Tem algumas coisas que são muito masculinas. E eu sinto que muita gente da nossa geração, muita mulher da nossa geração, foi forçada a se masculinizar. E eu fiz esse exercício de um jeito muito claro, assim. Eu comecei a falar, gente, eu não entendo nada de futebol. Mas eu comecei a falar do Corinthians, do Palmeiras. Eu comecei a fazer piada. Comecei a usar roupa larga para poder me adaptar. Para não ficarem falando da minha bunda. Né? Eu tô falando disso de 12 anos atrás, né? De 14, sei lá. Enfim, mas faz tempo. Eu não acho que mudou muito, não. Eu não sei se... Eu acho que tem alguns lugares, algumas empresas, talvez... Hoje... Estão tentando. Estão tentando e hoje isso teria uma advertência. Na época, a gente dava risada e seguia. Era normal. Normal. Então, assim, esse exercício de se adaptar, eu acho que por ser muito menina na época, eu perdi um pouco a mão, assim. Eu acho que é importante você se adaptar, óbvio, quando você tá numa posição de liderança, de pessoas diferentes com você, enfim, com uma linguagem diferente, é importante. Mas a ponto de perder a sua identidade... Não deveria ser normal. Não deveria ser normal. Então, sair foi um respiro, né? Foi uma necessidade, Jaque. Eu saí muito no susto, assim. Eu tive uma situação com meu pai de doença, e uma semana depois eu falei, cara, eu não fico aqui nem mais um dia. Hoje eu entendo o privilégio que é poder tomar essa decisão, né? Hoje que eu tenho muito mais consciência de classe, eu sei que, obviamente, se o meu pai e a minha mãe dependessem do convênio médico da Ambev, eu não teria tomado uma decisão tão impulsiva. Eu tinha uma grana guardada, dica, guardem dinheiro, e eu consegui falar, cara, não fico mais aqui, não dá, não consigo. Mas foi, assim, muito de dentro, um ímpeto. Eu tinha engordado quase 14 quilos, eu não sabia mais quem eu era. Todos os meus sonhos de
garota, quando vim morar em São Paulo, se perderam. Falei, não, mas peraí, não foi pra isso que eu vim pra São Paulo. O que eu tô fazendo aqui? Eu não sei mais quem eu sou, não sei mais o que eu tô fazendo. Você é de onde? Eu achei que você fosse daqui de São Paulo. Eu sou de Franca, interior de São Paulo. E você voltou pro interior? Cara, não, nunca. Nessa situação eu voltei, mas logo depois eu voltei pra cá. Foi ficar um pouco em casa. Aí eu fui viajar, né, gente? Fui viajar o mundo, fui pra vários lugares. Sabático? Tirei o sabático. Gente, fiz uma coisa assim. Lá. Eu fiz uma coisa assim. Meu sonho, juro. Cara, eu gastei todo o dinheiro que eu tinha guardado. Todo. Sério, todo. Eu voltei endividada, devendo 5 mil reais pro meu irmão. E assim, eu não me arrependo nem pra onde você pouco. foi? O que você fez? Eu não me arrependo nem por um segundo. E eu aprendi, inclusive, que eu conseguiria recuperar o meu dinheiro, sabe? Então, isso pra mim foi uma coisa também que eu nunca mais... não é que eu perdi o medo de ficar sem dinheiro, mas hoje, como já aconteceu comigo uma vez, eu sei que eu vou conseguir administrar. De alguma forma, você se empoderou por saber que você tem potencial pra recuperar. Que eu tenho potencial. Legal. Depois eu voltei pro Brasil e eu fui pra uma outra startup ganhando o dobro do que eu ganhava antes. E acabou super rolando, assim, pra mim. Mas, assim, se você puder, uma vez na vida... O que você fez? Faça isso. Fiz de tudo, cara. Eu fiz 21 dias de meditação na Índia, em silêncio. Fiz um curso de yoga em Bali. Fui pra China, que eu queria ver inovação lá. Eu queria ver aquelas feiras gigantes de produto. Eu fiz uma listinha de coisas que eu queria fazer. Fiquei principalmente sozinha. Mas eu fiz uma lista de coisas que eu queria conhecer. Eu queria ver o que estava acontecendo no mundo. Então, fiquei um tempo no Vale do Silício. Fui pra Cuba. Aí, depois eu fui pra África. Você rodou, hein? Eu rodei. Não foi um mochilão só de mochilão turístico, mas eu misturei muita coisa que eu queria ver, assim. Então, que eu tinha curiosidade. Então, a feira na China. Na China, eu fiquei doente um dia. Pedi ajuda, né? Falei, tô passando mal, não sei o que e tal. Eu preciso de um médico, não sei o que. E quando eu cheguei num lugar que eu achei que era um médico, era uma farmácia de chás. E eu tratei tudo com chás, assim, meu negócio com chás veio vindo muito daí também. Então essa foi a inspiração pro The Feminist Tea? Foi. Que legal. O The Feminist Tea, ele foi o resultado de 1000 coisas que eu botei no liquidificador e de repente ele nasceu. Mas assim, um pouco veio disso. Lembra que eu falei que eu tinha engordado 15 quilos? Sim. Eu tratei com medicina chinesa, com chás e acupuntura, então assim, eu já tomava muito chá. Quando eu fui pra China, também aconteceu isso. E o The Feminist foi virando essa mistura, assim, eu gostava muito de oráculo, então eu tenho pelo menos uns 8 oráculos lá em casa que eu tiro quase todo dia. Então, The Feminist, a pegada do oráculo veio disso. Conta para as pessoas que não conhecem o Feminist. Gente, The Feminist é um projeto super bacana, que é suspeita, né? Mas é um projeto que eu tenho muito orgulho. Ele nasceu em 2018 para 2019, de uma vontade... minha e da minha irmã, de fazer alguma coisa tangível pelas mulheres. A gente se sentia meio ativista de Instagram, que fica só postando, mas nunca foi numa ONG ajudar e falar, pô, e aí, vocês estão precisando de alguma coisa? Eu comecei a mentorar algumas ONGs e percebi que o problema, muitas vezes, né, não estou falando de todas as ONGs, mas de algumas, é que não tem uma linha de receita sustentável. Então, eu, como uma pessoa de negócios, olhei aquilo e falei, gente, assim, isso nunca vai ser sustentável. Vocês estão todo mês precisando de captação, todo mês precisando... Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um produto que a gente possa vender e essa renda vai gerar uma renda mínima para as mulheres das ONGs. Então, a gente começou a trabalhar principalmente com ex-presidiárias e mulheres que sofreram violência e através da venda dos chás a gente gera renda para essas mulheres. O projeto existe, ele tem um e-commerce, ele tem uma frente de produtos, aí a gente foi criando, né? Então, depois do chás veio boné, bag, kit, caderno, várias coisas. Algumas coisas viralizaram, né? A gente tem um boné feminista exausta que, assim... Maravilhoso. Toda vez eu acho que ele vai parar de vender e falar assim, pronto, agora todo mundo já comprou, porque existe... Não vou fazer mais. Análise de mercado, né? Existe um número limitado de mulheres que usariam um boné escrito feminista exausta. Todo lote, eu acho que é o último lote. Gente, ele sai do site, a gente recebe, tipo, na semana seguinte já tem 20, 30 pessoas pedindo esse boné. Então, assim, ele realmente foi um fenômeno. Tipo, Thais Araújo postou, Astrid Fontanelli postou, sei lá, mais de pelo menos 100
influenciadoras, celebridades e personalidades postaram, assim. Então, ele foi um super case. E é um projeto que a gente tem muito orgulho, e as vendas do chás ainda é muito voltada para renda, para gerar renda para essas mulheres. A gente já impactou mais de 60. Sensacional. E nasceu muito como um projeto social, e é interessante, porque a gente, normalmente, eu sempre achei que quando eu fosse empreender, eu ia fazer uma super análise de mercado, com várias planilhas de Excel, super business plan, e trazer alguma coisa super inovadora dos Estados Unidos. Gente, assim, aqueles mitos que a gente vai se colocando, né? Tipo, aquela coisa idealizada. E esse projeto, ele nasceu de um jeito super desorganizado, espontâneo, caótico, por causa da causa, completamente por coração, não, mas assim, é super emocional. diferenciado. Ele nasceu de um jeito super emocional, sabe? Não foi racional. E aí, tipo, alguns meses depois, quando a gente tinha começado, eu falei, cara, isso aqui tem que virar uma empresa, não tem outra solução. A gente tem que emitir nota, não dá pra querer fazer um puta projeto legal sem pagar imposto, né, gente? Sem fazer tudo certinho, sem pagar todo mundo certinho, sem botar em planilha. Então, aí veio a necessidade de abrir um CNPJ, organizar, contratar 2 pessoas. E ao longo desses 4 anos, a gente foi aprendendo também que o cliente, mesmo se for um negócio social, cara, o cliente quer receber o produto dele na data prometida. A experiência conta Ponto muito, final, né? Entendeu? Se você prometeu que você vai entregar em 10 dias, que seja, você tem que entregar em 10 dias. Se você tem uma regra de reembolso, você tem que cumprir a regra de reembolso. Então, toda essa parte de user experience, de atendimento ao cliente, a gente é cobrado como qualquer outra marca, como qualquer outro produto. Quer cupom de desconto, quer frete grátis. Quer frete grátis, quer Black Friday. Quer brinde. Cara, Black Friday é um negócio que eu relutei muito pra fazer. Eu tenho várias dúvidas, assim, sobre a Black Friday, né? O excesso de consumo, o nome Black Friday, né? Tipo, várias dúvidas. Mas, gente, como as pessoas pediam pra gente fazer Black Friday? Se você não faz, ninguém compra em outubro, espera Black Friday. Se você não faz, ninguém compra. Outubro é um mês que não vende, tipo... Outubro não, novembro, não as vende. As pessoas ficam só esperando. Não vende. Impressionante. Então a gente acabou fazendo. A gente virou vítima disso. Pegando um gancho, né? Nós somos sócios, eu e a Isa, na Arte, e você falou agora sobre a sua irmã, falou rapidamente que você é sócia dela no The Feminist. Como é, assim, ser uma empresa de empreendedoras mulheres, mas ainda ser da sua família, né? Ser uma relação tão carnal. Como é esse dia a dia? É difícil, gente. Né? Eu acho que tem fases também, né? As pessoas vão mudando, a fase de vida vai mudando. Quando a gente começou o The Feministi, a gente estava em fases de vida muito próximas. Eu estava em crise existencial do que eu queria fazer, ela também. Eu estava numa fase muito vidrada com a causa feminista, muito envolvida, lendo muito, participando muito. A minha irmã também entrou nisso, assim, foi meio que uma primavera feminista pra gente. A gente estava as duas muito querendo fazer uma experimentação. Tava as duas também numa fase que a gente já tinha ganhado algum dinheiro e podia arriscar. Então, a gente estava numa fase muito parecida. Ao longo do tempo, isso foi mudando. Assim, eu tô numa fase bem diferente hoje. Tô numa fase que eu tô querendo mais estabilidade, eu acabei de casar, né? Tô pensando em ter filho. Então, as coisas vão... as pessoas vão mudando e os objetivos vão mudando. Então, o The Feministi, assim, hoje eu já me pergunto se a gente precisa... continuar nesse formato. Acho que a gente tá bem no momento de rever isso, sabe? Porque vai mudar. Às vezes começou de um jeito e nos primeiros 2, 3 anos, a lógica que uma startup tem é uma lógica de todo mundo faz tudo, uma lógica de vender o almoço para comprar o jantar, uma lógica de experimentação, é uma lógica de provar que a tese funciona, é uma lógica de a velocidade é mais importante que a direção, muitas vezes. Então... Esses 2, 3 primeiros anos, assim, são perfis muito generalistas, normalmente, que as startups contratam. E fica todo mundo ali meio que, né, muito suor. Quando você vai para o 3º, 4º ano de uma startup, ou já passou ali, já provou o modelo, já está numa fase mais de estruturar para crescer, os skills, as habilidades e o dia a dia, ele muda. Você precisa começar a construir estruturas. Você precisa agora fazer muito mais certo do que rápido, né? Então, essa lógica, ela muda, e aí as pessoas que vão precisar tocar aquele projeto talvez mudem. E é tudo bem, sabe?
Eu acho que hoje eu não vejo isso como deu certo ou deu errado. Eu acho que é uma questão de amadurecimento do projeto e amadurecimento das pessoas. A única certeza que a gente tem da vida, a única constante é a mudança, né? Se você fica parada, você fica para trás, você fica estagnado, porque o tempo não para, né? É impermanência, né? Exato. Então tudo vai mudar. O importante que eu aprendi é a gente ter momentos de renegociação. Consigo mesma até, né? Consigo mesma, com o sócio, com o marido, com a grana. Cara, o The Feministy, por exemplo, nos 2, 3 primeiros anos, eu só coloquei dinheiro. Até que chegou uma hora que eu falei, peraí. E tudo bem. Tipo, não dá pra eu também falar assim, esse projeto não vai ser sustentável se eu tiver que ficar botando dinheiro pro resto da vida. Então, a gente também, como investidora, a gente tem muitos chapéus, né? Um dos chapéus que a gente tem que ter é esse também. Então, renegociar de todos esses chapéus, peraí, como que tá a Laís investidora? Ainda tá fazendo sentido isso daqui? Como que tá a Laís na qualidade de vida? Ainda tá fazendo sentido essa dinâmica, esse ritmo? Como que tá a Laís profissional? Eu ainda tô gostando dessa experimentação ou eu tô sentindo falta de alguma coisa um pouco mais científica? Então, eu acho que de tempos em tempos talvez uma solução para a gente sofrer menos com esse tanto de mudança seja esse fechamento para balanço / renegociação com quem estiver do lado, sabe? Maravilhoso. Faz muito sentido isso. A questão é que a gente não se permite dar essas pausas, né? Então a gente vai ali no e tem medo de renegociar. A gente acha que o que foi negociado lá no começo está escrito na pedra. Isso é um grande erro. E para muitas de nós mulheres, esse momento só chega na maternidade, que aí que sim você rever suas prioridades, né? E você tem que negociar e tem que rever. Tem que rever, não tem jeito. Não tem jeito. Mas seria tão bom se a gente pudesse fazer isso de um jeito mais ativo, né? Com certeza. E mais socialmente aceito, que todo mundo entendesse também que isso é necessário. Não, de fato é necessário, não é algo que você tem que fazer porque é nice to have. Se você não renegociar consigo mesmo, entender seu momento de vida, você vai ficar sempre preso no mesmo modelo. E vai acumulando, né? Até que um belo dia você chega e fala assim, não aguento mais, tô mal. E aí outra pessoa olha e fala assim, mas peraí, eu tô achando que você tá ótima. Seja um sócio, seja um chefe. Isso eu acho que vale meio que pra tudo. Como que vê essa maturidade? Essa maturidade e eu acho que essa bandeira do... Errando. Mas também eu te vejo sempre como uma referência de olhar para a mulher de forma muito empoderada, olhar para a mulher de uma forma muito grandiosa. E eu acho que você levanta essa bandeira há alguns anos já. Como que foi isso para ti? Sempre foi assim? Ou foi uma coisa que você foi amadurecendo e foi entendendo a importância de ter uma voz em relação a isso? Eu, por exemplo, só fui, de fato, entender a grandeza do trabalho que a gente faz ao falar de empreendedorismo feminino quando eu fui empreender. Até então, para mim, era todo mundo aqui no mesmo barco e eu sou uma dessas que tem muita energia masculina mais do que energia feminina. Uma coisa que eu tô começando a prestar atenção em mim. Porque, acho que exatamente pelo mesmo motivo que você, como eu trabalhei muito tempo na Ambev, e é um ambiente muito masculino, muito treinado. É muito sobre assertividade, sobre autoconfiança, sobre segurança, sobre você se impor. E a energia feminina, que é sobre leitura, equilíbrio, sensibilidade, ela fica em segundo plano. E aí você acaba virando um trator, sendo que, na verdade, a sua fortaleza ela tem que ser muito mais interna do que externa, né? E eu acho que a gente não vai entrando num automático que nem a gente percebe. E aí, agora que eu tô me dando conta da importância, porque outras mulheres vêm falar comigo e vêm me perguntar, cara, como é que você teve coragem? Tô no momento de vida que eu quero tirar uma ideia do papel. Qual foi o teu primeiro passo? E aí sim vem para mim esse ato de consciência de que isso que a gente está fazendo pode ajudar outras pessoas, mas foi uma consciência que foi adquirida agora. Né? Tem muita coisa aí. Eu acho que para começo de conversa, eu percebi tardiamente, mas percebi que o mundo dos negócios, ele não foi feito para as mulheres. Não foi feito tailor-made, sabe? Como se fosse... Acho que nem por mulheres, né? Talvez. Não feito para mulheres, não foi feito por mulheres. Isso eu tô falando do mundo dos negócios no geral. Tô falando de empresas, tô falando, cara, de bancos, tô falando iniciativa privada, gente, eu fui assistir, você falou de futebol, eu fui assistir o jogo do Corinthians final de semana passado. E aí a juíza era uma mulher. Gente, eu num camarote, eu tive que ouvir o cara falando, volta pra cozinha! E eu sou cozinheira, né? Tipo, eu achei que me conhecia. Eu falei, mas o que esse moço tá falando comigo? Ele falou, não, ele tá falando pra juíza porque é mulher. Eu falei, gente, jura por Deus? Tipo,
E é engraçado porque, assim, só fugindo um pouquinho do assunto, mas aí eu falei, gente, mas eu nunca vi alguém mandar a mulher pra cozinha. Tá mandando pra cozinha de casa, né? Porque eu já misturei como se a tudo, cozinha fosse né? um lugar ruim, né? Então, assim, tem várias Tipo, coisas. e a cozinha de casa, porque a cozinha de restaurante é de homem. Então, tem isso, Mas cozinheira esse e chefe de exemplo. cozinha, né? Gente, tipo, são profissões distintas. Eu Me apresento como cozinheira, eu tenho orgulho, eu falo, sou cozinheira. Uma coisa que eu costumo falar é assim, o mundo dos negócios ele foi feito por e para homens. E o dinheiro e o poder foi reservado para os homens. Isso é o patriarcado. Existiram outras sociedades matriarcais. Eu tenho uma amiga que está fazendo tese de doutorado só em sociedades matriarcais, assim. E existem, e é fantástico, e funciona de outro jeito completamente diferente. Existiram tribos indígenas diferentes, enfim. No Brasil, um país que foi colonizado por portugueses, que copia muito a cultura americana. O que a gente tem aqui é um país que foi controlado, decidido e feito por homens, principalmente brancos. Eles que estão na posição de poder e de dinheiro. É fácil você olhar uma imagem do Senado e ver que são essas pessoas que estão lá. Ou olhar os principais CEOs do Brasil, a lista dos CEOs que mais ganharam dinheiro na exame do ano passado. Hoje eu estava vendo a lista dos principais 10 homens brancos. Pessoas que mais ganharam dinheiro no artistas, tem uma mulher. Uma. Então, essa divisão, de 10, essa divisão de trabalho, ela foi feita de um jeito onde a mulher ficava num ambiente muito doméstico e com um trabalho que não é remunerado, e o homem ia para a rua num ambiente público com um trabalho que tem muito mais glamour, poder e dinheiro. E isso começou a desencadear tudo que a gente vive de consequência hoje de machismo, enfim, no ambiente de trabalho, seja no empreendedorismo, seja numa empresa tradicional. Esse exemplo que você deu do chefe de cozinha, ele é ótimo. Eu acho maravilhoso o seguinte, se você olhar, a indústria da moda é uma indústria muito feminina, é coisa, roupa é coisa de mulher, cara, que você vai ver, as pessoas que mais estão ganhando dinheiro dentro da indústria da moda são homens. Os estilistas, o diretor de criação, cozinheira, os donos dele, ótimo. Cozinheira, mulher. Chefe de cozinha, ganhando prêmio, saindo em capa de revista. É engraçado, porque são até separados os prêmios, tipo, mulher cara, e homem. Um tipo, hospital, você pega. Quê? Agora tá mudando um pouco, mas normalmente tinha o quê? Quem mais ganha dinheiro no hospital? O médico ou o dono do hospital. Normalmente, até muito recentemente, muito mais homem. Enfermeira, que é quem de fato limpa a bunda, vai lá, prepara tudo e faz o trabalho mais braçal, mais invisível, menos remunerado. Mulher. A gente pode trazer isso, assim, para todos os paralelos. Em todos os setores a gente vai ver isso acontecer. E dentro de empresas a gente vê que ainda é um número que as mulheres ganham 30% menos que os homens. Então, assim, a gente foi criando esse lugar de menos poder e de dinheiro. Tem uma pensadora que eu gosto muito, chama Joyce Bert, brasileira. Já escreveu vários livros. Ela fala que o empoderamento real é o empoderamento que mexe em estruturas de poder. Enquanto a gente não estiver mexendo em estruturas de poder e de dinheiro, a gente não está fazendo empoderamento. Eu não tenho nada contra empoderamento do batom vermelho. Pô, tem gente que vira pra mim e fala assim, nossa, as mulheres já são muito poderosas. Pô, elas carregam 10 quilos na barriga quando tá grávida, ainda bota salto alto, ainda rebola até o chão e não sei o quê. Blá, blá, blá. Gente, não é sobre isso, sabe? Não é sobre isso. O empoderamento que me interessa e que eu acredito numa sociedade igual a nossa, super capitalista, é o empoderamento que ela vai ter cartão de crédito, que ela vai ter o carro na garagem, entendeu? Que ela vai conseguir fazer a viagem que ela quiser, que ela vai conseguir se eleger a um cargo político com poder, sendo levada a séria, conseguindo fazer lobby, conseguindo fazer as coisas acontecerem. Ela vai conseguir exatamente o que os homens já têm e sempre tiveram. Né? Exato, que vai conseguir fazer as coisas acontecerem. Então, eu estava lendo um dado ontem. A BCG soltou uma pesquisa, Boston Consulting Group, que se a gente computasse de um jeito mais factível tudo que as mulheres fazem e elas ganhassem igual aos homens, a gente teria um acréscimo de entre 3% e 6% no PIB mundial. Uau! Então, assim, é muito grande essa conta. Ela parece pequena, mas como ela está em todas as esferas, né, tá meio que permeando todas as esferas da nossa sociedade, ela é muito grande. Então, assim, para mim, quando a gente fala de empreendedorismo feminino, esse é o game, sabe? Esse é o desafio. Porque a gente tem muito mais dificuldade, por ser empreendedoras mulheres, vai falar com um fundo. Tem 1000 vieses inconscientes na hora de fazer uma captação, por exemplo. Muito negócio feminino
às vezes as pessoas olham, os investidores olham ainda como um negócio com vários preconceitos, ou é um negócio é um negócioinho, sabe? Tipo, ela tá fazendo meio café com leite, ela tá fazendo bolinho para criança, ela tá fazendo... tem esse lugar, assim, do empreendedorismo feminino que às vezes fica nesse lugar meio do café com leite. Minimizado, né? Minimizado, sabe? Então, a hora que a gente fala de um empreendedorismo, assim, com foco, com tese, com captação, né? Eu acho que é uma briga, romper uma barreira, assim, com certeza. Dúvida. E você tem anos de experiência na nossa frente no que diz respeito ao empreendedorismo, apesar de ser mais nova do que eu, pelo menos, né? Eu tenho 36. Como que, eu acho que pela tua fala, você já não vive mais a síndrome de impostora, ou se vive, fica... Eu desvio, eu tenho uma estratégia para lidar com a síndrome da impostora. Eu vivo muito isso ainda. Como que você faz para tentar não entrar nessa? Cara, ela vem. A dica que eu dou, assim, tipo, tem um poema poema chinês, acho tipo um provérbio chinês. Posso estar falando errado, alguém me corrija se tiver nos comentários, sei lá. Mas que fala assim: estou andando pelo caminho, vejo um buraco, caio no buraco. Estou andando pela rua, vejo um buraco, caio no buraco. Estou distraído. Estou andando pela rua, vejo o buraco, encaro o buraco, mas mesmo assim eu caio no buraco. Até que na 10ª vez que você está andando pela rua, você vê o buraco, você desvia do buraco. Até que na 20ª vez você anda por outra rua. Então, assim, tem uma coisa meio de se treinar para desviar desse buraco, que é a síndrome da impostora. Assim, a síndrome da impostora é um negócio que colocaram na nossa cabeça. Eu acho importante dizer que tem muito homem que também fala que passa pela síndrome do impostor e tal. E acho que é um conceito que realmente acontece. Assim, a síndrome do impostor é aquela muito homem vozinha... que é impostor, né, gente? É tão fácil ser, né? Tipo, as pessoas levam a sério. Gente, eu vejo umas pessoas no mercado de trabalho que eu falo, meu Deus, não é possível. É sempre homem, assim, sempre. Como eles conseguem levar e chegar em posições e fala, gente... E fingindo. É autoconfiança, né? Mas você fala dessa vozinha, né? Tem uma vozinha que fica Cara, ali. tem uma vozinha e eu acho que a gente tem que desviar. A nossa cabeça... Eu fiz muita meditação já, né? Então hoje eu consigo separar todas as vozes que tem na minha cabeça. A vozinha da ansiedade, a vozinha da impostora e a voz da deusa, que é a que eu tento escutar. Então a deusa, ela me ajuda a ter esse... Eu tenho o boné, uma puta deusa. Uma puta deusa. Mas a síndrome da impostora, cara, ela é uma realidade e ela vai bater. E eu acho que volta, respira, fala, pera, eu já resolvi coisas piores, eu tenho as ferramentas que eu preciso. Nessa hora, eu acho que umas afirmações ajudam também, sabe? Sim. Eu sou uma pessoa inteligente, eu tenho as ferramentas que eu preciso. Se eu demorar um pouco mais do que o previsto, tudo bem. Eu vou me virar, eu vou pedir ajuda, eu vou pesquisar. O que me ajudou muito também na síndrome da impostora é ser mais CDF, assim. O fato de ser mais CDF me ajuda a me sentir, a criar autoconfiança. Então, eu tô com muita dúvida numa coisa, eu começo a estudar, eu tiro 2 finais de semana de estudo, falo, não, agora eu entendi, vou fazer meu plano. Então, ser uma pessoa mais CDF me ajuda um pouco a lidar com a síndrome da impostora. Mas... Você sabe que você estava falando tanto sobre fonte, sobre repertório, sobre livro, e eu ia te perguntar isso, de onde vem todo esse conhecimento? Né? Eu sou muito CDF, gente. Eu já fui mais, mas assim, eu tô sempre lendo, eu tô sempre pesquisando. Quais são os veículos? O que você tem acesso no dia a dia? Cara, hoje eu tô muito no Instagram, mas o Instagram eu uso ele meio como um funil, assim. Eu sigo hashtag, é uma coisa que as pessoas normalmente não fazem. Eu adoro seguir hashtag. Eu sigo uma hashtag que eu acho interessante e aí, de repente, eu tô vendo um perfil na Rússia que tem aquela hashtag. Isso eu acho legal, sabe? Sai desse mundo segmentado, né? Sair um pouco da bolha, assim, seguir pessoas diferentes. Mas eu tô muito nas redes sociais, eu falo muito a língua das redes sociais, eu gosto, acho resumido. Livro de negócio, esses livros tipo, que todo mundo tá vendo, eu compro todos e não leio inteiro, é a minha estratégia. Não leio nenhum desses livros inteiro, eu decidi que eu não vou ler nenhum inteiro. Metade desses livros, assim, cara, decidi. Você já tem o conhecimento, artista, né? Mas eu leio os primeiros capítulos, leio talvez
Aí eu pulo, vou lá pro meio, aí eu leio o fim e falo, entendi. É isso. Entendi mais ou menos o que ele tá falando, é essa a ideia. E uma coisa que eu tenho aprendido a fazer também é conhecimento bom é o conhecimento aplicado. Eu sou muito contra aquela coisa de ler 300 livros por ano. Eu acho que a gente vive numa era que existe muita informação. Se você tem muita informação, mas não consegue transformar ela numa coisa que realmente vai mudar o seu dia a dia, você está só se poluindo. E depende do tipo de informação também. Porque tem gente que lê 300 livros por mês, mas é cada livro que nossa. Cada livro que não tem nada a ver. Ou lê um monte de coisa legal, mas aquilo não transforma em nenhuma ação real, sabe? Então, assim, eu tento também ler um livro e falar assim, cara, o que eu vou usar de fato aqui? Seja na minha empresa, seja na minha vida. E tentar trazer ações mais tangíveis, assim, práticas. Eu prefiro ler 5 livros por ano e testar, experimentar e aplicar e entender um pouco melhor daquele negócio do que ficar batendo papo que eu, sou fodona, li 80 mil livros e so what, sabe? Então, e eu aprendi também que eu não preciso terminar de ler todos os livros se eu estiver achando que ele tá ruim. Se eu já entendi qual é a key message, eu largo. Então... O tempo é tão precioso hoje em dia para você ficar lendo algo que é repetitivo, que não te agrega, né? Você tem que realmente fazer um filtro. Eu sou desapegada também. Você é daquelas que faz resoluções pro ano? Ou então já começa o faço. ano? Tem algum que pode contar pra gente? Eu faço. Não. Tô tímida. Cara, mas eu faço, assim. Eu tô num ano que eu quero mudar um pouco de lais investidora. Então, eu tô olhando bastante minhas finanças. Eu acho que eu tô numa fase que eu quero ter um pouco mais de cuidado, assim. Estabilidade. Um pouco mais de estabilidade, cuidado, construir. Legal. Construir coisas. Você investe em startups hoje? Lais investidora? Tem algumas investidas? Eu invisto algumas, invisto muito pouco, tickets baixos, mas em algumas startups. De mulheres? Não só de mulheres, Tá. de produto. Eu gosto muito, uma coisa que as pessoas não conhecem, mas que eu gosto muito de divulgar, são plataformas de equity crowdfunding ou de debt crowdfunding. Eu acho que para quem está começando, é muito legal, assim. Então, tipo, a Trey Investimentos, a Mova, Start Me Up. O que é isso? O que é isso, né? Vamos lá. O setor de investimento em startup, ele sempre foi muito segmentado, nichado e elitizado, para falar bem a verdade. Muita gente, se você parar uma pessoa na rua hoje, ela vai achar... As pessoas acham que ela precisa esperar ter 1 milhão ou 2 milhões sobrando para poder investir numa startup. O investimento em startup, gente, ele é um investimento de alto risco. De fato, assim, não é o dinheiro que você vai usar da sua reserva de emergência ou o dinheiro que você pode precisar daqui a pouco. Mas uma coisa que é legal as pessoas saberem é que tá rolando pode-se dizer uma inovação, que é um novo formato para a gente fazer esses investimentos. Basicamente, tem uma empresa, um intermediário, que vai fazer uma curadoria dessas startups, e ela vai lá, vai ver se a startup realmente existe, quais são os indicadores, quais são os produtos, qual é a estratégia, qual que é o plano o business plan, e vai entender que aquela startup, é consistente, vai entrevistar os founders, e vai fazer um relatório sobre aquela startup e colocar na plataforma. Então tá, entendi. Então vocês têm uma marca de vinho, vocês querem levantar, sei lá, tantos milhões para fazer tal e tal coisa, numa fase de growth, ou então numa fase de investimento, enfim. E vai montar essa tese, e você vai... O que o consumidor vai ver? O investidor pessoa física vai ver? Ele vai ver um site que tem várias startups ali levantando dinheiro, startups que já tiveram essa curadoria, e ele faz toda também uma parte de burocracia, então assim, do investimento você assina tudo online, você não vai precisar de um advogado seu para ir lá, fazer o due diligence, entender, e você pode entrar com um ticket de R$1.000, R$5.000. Então, você compra um pedacinho. Você compra um pedacinho, se você fizer isso via equity, né, via ações, você entra mesmo com um upside na venda, ou quando ela tiver uma captação maior, com uma lógica de equity, mas você pode fazer de dívida também, a Trey Investimentos, por exemplo, é dívida. Então, você vai lá, empresta o dinheiro para uma startup e ela vai te pagar, como se fosse uma dívida, assim. Se ela, mesmo que ela quebre, tem, tipo, uma ferramenta como se fosse um fundo garantidor, e aí garante que as pessoas vão receber. Então, assim, essas coisas estão ficando cada vez mais elaboradas, e o que eu acho muito bacana é que diversifica e dá mais acesso para as pessoas que não tinham acesso
a isso antes. Então, sensacional. É muito legal. Porque às vezes você tá ali tão bitolado, por exemplo, no mundo corporativo, que você acaba não conhecendo de nenhuma outra categoria, de nenhum outro serviço, de nenhum outro negócio. Então, só o fato de você entrar como um mini investidor em um negócio desse te dá uma outra cabeça. Não, é super legal. E você pode pegar, sei lá, 50 mil reais. Vou investir 5 mil reais em 10 startups. Bota lá, esquece. Volta daqui 2, 3 anos. Eu investi pouquinho dinheiro numa empresa que chama MaisMu. E eu recebi um e-mail deles ontem, que tá rolando um negócio, que você pode vender as ações. Eles estão gigantes, né? Cresceu pra caramba, muito. Um puta projeto bacana, sabe? Então, assim, eu não investi muito dinheiro lá, eu nem lembro, gente, mas deve ter sido, sei lá, coisa de 5, 10 mil reais. Eles são, acho que de 2017, não é? 2018? Eu lembro que quando a gente lançou a Louco, a gente ia colocar o nome de uma coisa meio de Mu. Aí, logo depois, eles lançaram, por isso que eu sei mais ou menos. É super legal. E eles produtos são ótimos. Então, para dar um exemplo, e o The Feministia, a gente captou com a Três Investimentos uma dívida faz uns 2 anos, na casa de 120, 150 mil, não lembro o número exatamente. Foi dívida, a gente preferiu fazer como dívida. E foi muito legal, porque teve cliente nossa que a gente não conhece, mas que é fã da marca, que investiu, sabe? Então, assim, para marcas que tenham esse viés de comunidade, de o crowd equity, crowdfunding, etc., eu acho que faz muito sentido. Eu acho que não faz sentido para todas as startups. Não acho que vai resolver todos os problemas do mundo, mas é uma puta coisa bacana que eu acho que vale muito a pena dar uma olhada, tanto como investidora, para começar, quanto como marca. Realmente, abre a cabeça de alguma forma, né? Até para a pessoa poder entender o que está rolando, quais são as startups, o que está acontecendo no mundo hoje, né? Quem está investindo em quê? Quem está abrindo novos negócios? Eu acho que é uma forma de se conectar com o que está acontecendo, né? E é uma forma de você investir em negócios que você acredita, sabe? Hoje em dia, quando aconteceu o negócio da Vale com Brumadinho, eu lembro de ligar para o meu gerente e falar assim, eu não quero mais o meu dinheiro nessas empresas, eu estava emputecida, porque eu quero saber se tem algum dinheiro meu em mineradora, aquela coisa, né, dramática. Ele falou assim, eu não tenho como te garantir isso. A verdade hoje é que o seu dinheiro que está hoje dormindo no Bradesco, dormindo Itaú, no Santander, no Itaú, ele não está lá. Ele foi para algum fundo ou para alguma outra empresa que talvez colocou num outro fundo. E esse dinheiro pode estar... qualquer lugar, né? Fazendo uma coisa que você vai completamente contra, por exemplo. Então, eu acho que a partir do momento que você começa a se ver também como uma mulher de negócios, uma investidora, e você começa a pensar também, peraí, quais são os tipos de negócio que eu quero fomentar? Porque quando a gente coloca dinheiro numa empresa, a gente está colocando gasolina ali para ela crescer, né? Dando ali combustível para ela acelerar e para ela crescer. Quais são os negócios que eu quero ver crescer no mundo, né? Num mundo pós-pandemia, num mundo de enchente, de guerra, de ET, que teve ontem, o negócio dos OVNIs, que eu nem entendi também. Então, assim, qual é o mundo que a gente quer fomentar e que a gente quer colocar dinheiro e energia, sabe? Isso como consumidora também. Quais são as marcas que eu tô consumindo que eu quero que elas continuem existindo? Que eu quero que elas continuem crescendo. É uma dose de consciência, né? Eu acho que isso é uma coisa legal, assim, pra gente falar, principalmente se tiver alguém ouvindo começo de carreira, uma mulher mais nova, querendo empreender. Cara, não pensa que que o seu poder de criar valor é só das 9 às 6 no seu trabalho formal. Tem muitas outras coisas para você criar valor e ser mulher de negócios, ou como investidora, ou como consultora, ou como consumidora também, fazendo isso bem feito, como conselheira, cara, como professora, como embaixadora, como porta-voz, como investidora. Então, assim, tem vários outros papéis e eu acho que as mulheres mais poderosas que eu conheço souberam ter mais do que um papel para estar no mundo dos negócios, do poder e do dinheiro. Eu acho que é um erro muito grande e é batata, gente. Assim, o que eu vejo, eu dou muita palestra para mulheres, empoderamento feminino. Eu adoro dar palestra, eu adoro estar nas empresas fazendo workshop. E quando eu adoro falar de dinheiro, porque muito ainda a gente vê mulheres que começam a ganhar dinheiro e falam assim, não, vou pedir para meu pai me ajudar a investir. Ou então vou pedir para meu marido me ajudar a investir. Não terceirize o seu dinheiro para o seu marido ou para o seu pai. Chega, parou.
cuida você do seu dinheiro. Se coloca nesse papel de estar no controle do seu dinheiro. Isso está diretamente ligado a poder hoje. Não foi eu que escolhi assim, o mundo está dado, gente. É o capitalismo, enfim, é assim que é. Mas se coloque nesse papel de cuidar da abundância que você gerou, do dinheiro que você gerou, que é o resultado do seu trabalho, de pensar para onde já fez, que é o mais difícil que você já fez, pensar para onde vai isso. Cara, você não precisa parar aí, né? Síndrome da impostora vai dizer o quê? Mas eu só vou dar conta de cuidar do meu dinheiro quando eu fizer 5 cursos de investimento em ações e não sei o quê. Gente, calma, sabe? Se você der um Google esperto, você vai ver que basicamente todo mundo fala a mesma coisa. Primeiro faz a sua reserva de emergência, depois coloca um pouquinho na renda fixa, depois o próprio aplicativo do banco. O próprio aplicativo, ele vai te dando. Então, assim, hoje tá cada dia mais fácil de você cuidar do seu dinheiro. E, assim, que a gente não se engane, sabe? O dinheiro, ele é fundamental para o empoderamento feminino. Mas fundamental. E quando a gente fala em questões doídas, né, da questão das mulheres, por exemplo, violência. Gente, violência acontece em todos os lares, tá? Mas é muito mais provável uma mulher, tem dados que mostram isso, é muito mais provável uma mulher sair de um relacionamento violento se ela tiver dinheiro na conta, se ela tiver para onde ir. Muitas não saem de um relacionamento abusivo ou violento. Medo, né? Muitas vezes porque não tem dinheiro para sair. Não, e nem é só por elas e pelos filhos, né? E pelos filhos. Então tem vários motivos que fazem uma mulher não sair de um relacionamento violento, mas assim, com certeza, uma mulher que tem um cartão de crédito, um carro na garagem, cara, um apartamento no nome e algum dinheiro guardado, vai dar uma merda a primeira vez, ela vai falar, putz, será? Na segunda, ela vai pegar o carro dela e vai falar assim, chega, abraço. Entende? Então, assim, óbvio que não dá pra generalizar, mas você tem o poder de escolha, né? Mas você ter o poder de escolha. E o poder de escolha no mundo que a gente vive hoje envolve ter limite no cartão, ter um carro e ter, sabe, pra onde ir. Então, mudou muito, né? Essa mulher queria casar com um homem rico, né? E ser mandada, gente. Hoje ela vira e fala assim, eu sou homem rico. Tem aquela frase da Cher, né? Vocês já viram? Não. A Cher aquela cantora americana, né? Ela fala, a mãe dela, ela fala assim, minha mãe virou pra mim e falou assim, filha, você tem que casar com um cara rico. Aí ela fala assim, bem americana, Mom, I am the rich man. Maravilhosa. A mulher da lancha. Então, assim, eu acho que é claro que isso não... E para as mulheres isso não vem de um lugar de ostentação, sabe? Não é isso que eu tô dizendo. É independência vem de um lugar de autonomia, de independência, de empoderamento, de você conseguir realizar seus sonhos, sabe? Maravilhoso, então, faz todo sentido. Cara, empoderamento feminino, se a gente não estiver falando de dinheiro, de poder, a gente não tá falando de empoderamento feminino. Laís, você tem muita autoridade para falar do assunto, porque é um assunto que você, além de ler, vive, né? Que te inspira? Quem te inspira hoje? O que te inspira a cada vez mais seguir esse caminho de empoderamento feminino, de empreendedorismo feminino? Hoje eu não sei viver diferente mais, assim, eu acho que eu já mergulhei tanto nessas questões que pra mim tá muito... É muito vivo, assim, eu tô o tempo todo olhando, as pessoas já me procuram, as coisas caem no meu colo, então, hoje, tipo, como eu tô nesse rolê, eu acho que vai orgânico, sabe? Vai acontecendo. Eu tenho me interessado muito por algumas questões mais do que por outras no momento, assim, eu tenho esses capítulos. Dinheiro é uma coisa que sempre me interessou muito, agora uma questão que tem me interessado muito é etarismo, por exemplo. O não direito da mulher ao envelhecimento. É uma coisa que eu tenho começado a pensar, tenho lido um pouco mais, tem um perfil que eu gosto muito que chama Cool 50s, ou alguma coisa assim. Tem umas reflexões fantásticas sobre isso. Então, essa é uma questão que eu tenho acompanhado mais. E uma coisa que eu tento aprender muito é aprender com mulheres com realidades diferentes da minha. Eu aprendi que existem muitos feminismos, aprendi que existem muitos jeitos de sofrer esses machismos que a gente sofre. E com certeza uma mulher negra sofre muito mais que uma mulher branca. E uma mulher negra gorda sofre mais, uma mulher negra gorda lésbica sofre mais. Então, eu aprendi a ouvir. Aprendi a ouvir. E achar que a minha experiência é a regra, sabe? E entender
outras pessoas e acreditar no que elas estão falando e principalmente quando a gente fala de mulheres negras, assim. Eu acho que a gente tem muito para aprender como mulheres brancas e a gente precisa ouvir mais. O que eu acho sensacional de tudo que você... Já te conheço de outros capítulos, né? De outros carnavais, né, Jaque? De outros. Mas, assim, de tudo que você falou aqui hoje, é porque é o famoso walk the talk, né? Você fala, mas ao mesmo tempo que você fala, a tua marca tem uma voz, e é uma voz sobre empreendedorismo feminino. Você não está falando só por falar. Acho que tudo que você se propõe a fazer está tangibilizando aquilo que você acredita. Isso é muito legal, porque a gente fala sobre tantas marcas que existem hoje, mas qual é a marca que de fato deixa uma marca, né? Qual é a marca que de fato tem uma voz por trás? Então, acho que tudo que você vem trazendo é super inspirador. E a gente erra, tá, gente? The Feminist já errou muito. A gente já teve hater, assim, homem, macho, querendo fazer machice no perfil, assim, causar à toa. Tem muito, eu não dou a mínima bola. A gente não fez o The Feminist pra agradar macho, assim. Não, então, não foi esse ponto. Mas a gente já teve muito hater mulher falando umas coisas, assim, que doem também. A gente já parou pra refletir algumas coisas. Umas a gente achou que fazia sentido, outras que não. Tipo, outras a gente foi procurar as pessoas. Cara, a gente teve uma situação, assim, super... Como é que eu vou dizer? De crise, assim, quase. Tipo, eu passei uma semana olhando isso, sabe? Tipo, até a hora que eu ia dormir. A gente lançou 3 meias no inverno do ano passado, ou retrasado. E as meias, assim, uma tinha uma boca, outra tinha uma teta e a outra tinha um útero. E uma questão muito sensível dentro dos 1000 feminismos que existem é a questão das mulheres trans. Sim. Tem muito feminista radical que acredita que as mulheres trans, de algum certo modo, não deveriam ser incluídas. Enfim. E então é uma coisa super... Tem muita coisa que os movimentos feministas concordam, mas tem algumas pautas que são muito polêmicas ainda dentro do próprio movimento feminista. Por exemplo, a pauta das mulheres trans. E a gente foi criticada por uma seguidora que veio e falou que a gente estava excluindo as mulheres trans, fazendo muita coisa com útero. Eu falei, nossa, mas a gente não fez muita coisa com útero. A gente fez uma meia e a gente fez a boca, inclusive, e teta, enfim, pensando nas outras mulheres, né? E aí, só que o que começou a acontecer, que foi assustador para mim, foi o poder da comunidade quando ela perde do controle, assim, porque a marca que tá muito na community manager ali, o The Feminist é uma marca que comunidade é um pilar. Com certeza. Sabe? É uma marca que tem uma causa, que tem uma comunidade clara, e a gente constrói junto com a comunidade, a gente presta serviços para a comunidade. Eu sinto que a gente tem coisas que a gente faz pela comunidade que eu não faria se eu fosse outra marca, de jeito nenhum. Várias coisas, mas enfim. E aí veio uma seguidora e rebateu a outra, e elas começaram a brigar. Dentro do seu perfil. Dentro do meu perfil. E, gente, quando eu vi, tinha 300 comentários. E as pessoas se matando. E eu olhei aquilo e falei, gente, o que a gente faz, sabe? Então, assim, a gente tem um posicionamento em relação às mulheres trans e tal, mas não era sobre isso. A gente fez um posicionamento muito assim, cara, a discussão, ela precisa existir. A gente precisa conversar, o diálogo é importante. Mas sem agressividade, sem ofensa, sabe? Então, assim, vamos tentar manter as regras da comunidade aqui. O respeito acima de tudo. O respeito, pra gente ter um diálogo bacana. Mas num Brasil, né, super à flor da pele, é muito difícil a gente querer isso. Então, mas assim, eu lembro de acordar no dia seguinte, ter quase 1000 mensagens, e o direct bombando, e as pessoas num tom muito agressivo, sabe? Vocês não podem permitir que isso aconteça. Eu falei, o quê, gente? Mas eu nem entendi ainda. Enfim, então, assim, foi todo um exercício de entender que a comunidade, ela tem um poder muito grande, e esse poder, ele pode ser para um lado ou para o outro, sabe? Sim, igual uma coisa pode viralizar de um jeito super bacana, pode... Enfim, então a gente tem aprendido muito, assim, sobre várias questões, principalmente para incluir, para que todas as mulheres sintam-se representadas, assim, para achar esse lugar comum entre todas essas pautas, sem desrespeitar ninguém. E quando a gente erra, a gente tenta errar de um jeito que não seja agressivo, sabe? Que não seja um erro cruel, esdrúxulo, do mal. E, assim, todas as vezes que a gente errou foi muito
peraí, vamos parar, vamos aprender, vamos ouvir. Então, é difícil, né? Eu acho que também tem muito de entender as fases que as pessoas estão. Eu já pensei muito diferente do que eu penso hoje, em relação ao feminismo mesmo. Eu já fui mais radical. Hoje em dia eu sou bem menos radical. Então, eu acho que tem amadurecimento também. Você vai falar com uma pessoa que tá mais ferida, porque acabou de sair de alguma situação de violência, cara, é óbvio que ela vai estar ferida. Então, assim, a gente tá falando de muita cicatriz, de muito machucado. Então, eu aprendi a respeitar um pouco também que, às vezes, esse sangramento, ele é legítimo, sabe? Se a gente tá aqui agora, né? Estamos aqui conversando. Se entrasse uma pessoa aqui e falasse assim, gente, acabei de ser estuprada. Tipo, olha o que aconteceu. Não. Cara, a gente não ia tratar isso de um jeito calmo. Ela não ia entrar aqui calma. Alguém acabou de me bater. Não, meu marido acabou de me bater. Cara, existe uma dose relevante, legítima nessas pautas de dor. E isso vai se apresentar em alguns momentos de um jeito que talvez não seja fluffy. E faz parte. É um jeito mais rústico, né? O jeito mais espontâneo, o jeito mais dolorido, o jeito que a pessoa dá conta. Porque quando ela tá sofrendo, quando ela tá sangrando, ela faz o jeito que ela dá conta. E eu acho que, então, eu acredito hoje num movimento que promova diálogo, num movimento feminista que promova diálogo, que inclua as mulheres, que a gente se escute, sabe? E que a gente se acolha. E que a gente gere dinheiro umas pras outras. Acho que, assim, a melhor forma de fechar não poderia ter sido diferente do que essa. Eu queria te agradecer. A gente já, por incrível que pareça, já passou 1 hora de papo. Mentira, sério? Juro, foi super gostoso. Eu queria te agradecer mesmo, porque foi uma aula, assim, muita reflexão. Baita aprendizado. Muita coisa, né, gente? E assim, sabe aquele brinquedo de criança que você puxa um fio, puxa, aí pula vários? Sim. Cara, é isso. A gente puxa vai vindo outras 1000 coisas. Se a gente puxa a maternidade, vai vindo coisas. Puxa o etarismo, vai vir... Então, nossa, isso que você falou, eu fiquei pensando naquela... Eu fui no show dos Backstreet Boys, né? As trintonas. As trintonas. O que foi aquilo, Eu tenho 33 anos, gente. Eu sou uma trintona. De um jeito muito pejorativo, né? O problema não é a idade, o problema é o tom pejorativo. Imagina, gente, homem com 30 é tipo, uau. O pegador. Né? Uau, auge. 40, uau. Mulher com 30 é tipo trintona. Nossa realidade é um pouco diferente, né? É bem diferente. Nossa. E quem quiser te conhecer mais e se inspirar mais e ouvir mais de ti, fala para as pessoas onde é que elas podem te achar para poder... Podem me seguir no Instagram, meu @elaistrajano, tô no LinkedIn também, são as 2 principais redes que eu uso. E o @ do The Feministi é @THE Feminist, e tipo, em inglês, T, que é chá em inglês. Então tem os 2 T's no final. Muito obrigada pelo convite. A gente que agradece. Imagina. Prazer enorme. Prazer foi nosso. Obrigada.